Hello, membros! Hoje estou aqui de novo para comentar não só sobre uma história dessa vez. Na verdade, não vim comentar sobre nenhuma história. Teoricamente ainda é uma história. Ainda, mas tão fictícia. É isso aí. Mas antes de qualquer coisa, como sempre, eu venho avisar que para não se incomodarem com qualquer barulho de fundo. Hoje o barulho de fundo serão talvez motos, porque né, eu moro bem de frente pra pista. Ou a minha gatinha que decidiu que é hora de fazer bagunça. Esse horário, ela ama fazer bagunça. Mas bem que ela faz bagunça o dia todo. Acho que um gatinho de 2 meses é bem normal fazer tanta bagunça assim. Então eu vim falar aqui, vim comentar um pouco sobre como são minhas experiências com a escrita. Contudo, na verdade, não só com a escrita. A ideia era só comentar como uma escritora que não termina nada. Essa era a minha primeira ideia, só que eu mudei, aí eu mudei e eu mudei de novo, como eu sempre faço. Tudo, acho que na minha vida acaba sendo mudar. Só que o problema disso é que eu acabo não terminando o que eu tava fazendo antes e sempre iniciando algo novo. E eu fico nesse ciclo infinito. Esse canal foi criado para falar de tudo aquilo que eu simplesmente quero. Não é um canal focado nisso, aquilo, mesmo que eu faça bastante coisa. Mas a ideia desse canal é literalmente colocar pra fora tudo que eu quiser. Seja falar sobre um boys love, ou simplesmente vir aqui contar sobre uma história que eu escrevi, uma experiência minha. Então, eu acho que o canal é mais a minha zona de conforto, podemos assim dizer. Então, pensei que poderia ser divertido trazer isso aqui. E também era diferente, a ideia inicial era trazer o meu rostinho aqui pela primeira vez. Mas eu acabei falhando, né, de forma miserável, porque a minha câmera é horrível, a luz não fica bom, nada fica legal. Então eu simplesmente desisti e falei, vou fazer o clássico, artezinha de fundo, videozinho solto, a minha ediçãozinha básica e com a minha voz aqui, minha linda voz. E eu estou nesse mundo das artes há muito tempo. Bastante tempo, acho que a minha vida inteira, pode-se dizer. Antes eu desenhava em papel, fui pro digital, fiz animações. Eu sou o tipo de pessoa que já fez um pouquinho de tudo. Já fiz animação, já tentei criar jogo, visual novel em específico, RPG também, RPG ainda mais o modelo RPG Maker. Também já escrevi história, já fiz história em quadrinho. Eu acho que já fiz de tudo um pouco no mundo artístico. Pintura em tela, pintura em parede. Eu já fiz tudo isso. Só que aí vem uma parte difícil, a minha parte complicada. É que 90% dos meus projetos, eles nunca terminam. Os meus projetos, eles nunca terminam. E esse vídeo também era pra me seguir um roteiro, mas eu decidi que eu não vou seguir roteiro nenhum e eu vou falar tudo que me vem na cabeça. Talvez ele fique uma confusão, talvez, mas é isso aí. E eu poderia começar falando desse vídeo de como eu era criança, quando eu era criança, blá. Só que isso seria só mais uma história e o vídeo ia ficar longo, porque se eu for contar desde quando eu era pequena, vai ficar longo demais. É muita coisa pra dizer. É muita coisa. E eu vou me perder demais, então vamos pra outra parte. Eu acho que eu vou focar mais na minha parte digital. Antes de ter esse canal, eu tinha um canal de gacha. Pra quem não sabe, gacha é isso aqui que tá mexendo na sua tela. Eu era bem lá do princípio mesmo, desde o primeiro, acho que era o que? Gacha Studio. Acho que era do começo mesmo. Lá quando ele começou a fazer fama. Eu fui evoluindo, até que eu parei no Gacha Club. E depois disso não fui mais pra frente por motivos. Eu acabei desistindo, porque na época eu pensava muito em inscritos, seguidores. Eu queria muito fazer aquilo e eu já tava há muito tempo sempre postando e eu não via evolução. Eu achava que, na verdade, as pessoas só nunca iam focar em mim e eu apenas desisti. Isso foi eu desistindo do meu primeiro canal. E quando eu criei esse daqui, a ideia era totalmente diferente. Eu não vim aqui pra ter um público grande, ter seguidores, pra postar vídeo, ter milhões de visualizações, nada disso. Esse daqui eu apenas criei pra postar quanto me der na telha. Se eu quiser postar 3 vídeos na mesma semana, eu vou postar 3 vídeos diferentes, nada com nada na mesma semana. Se eu quiser uma vez por ano, uma vez por ano. Eu acho que, dá até que analisar assim, eu acho que ano passado eu só postei 2, né? Se eu não me engano, eu acho que só foram 2 vídeos ano passado. E não é tanto a minha culpa, porque como eu tenho muito projeto, o que eu não deveria ter tanto projeto assim, eu deveria sempre focar em um.
e terminar aquele, eu acabo indo lembrando daquele, nossa, eu tenho que fazer aquele projeto, aí eu deixo de lado o vídeo. Ah, eu tenho que fazer o vídeo, eu começo o vídeo, aí eu lembro que eu tenho que fazer uma arte pro jogo, aí eu paro. Aí eu lembro do jogo que eu tenho que escrever pelo menos 3 páginas do capítulo, e pá, aí quando eu vou ver, eu tô tudo pela metade, nenhum deles tá completo. E além do mais, que tem outra coisa, eu tenho um grande problema com metade. Eu não sei o que me acontece, eu não sei. Chega na metade do livro, pam, eu não consigo mais escrever. Chega na metade do jogo, eu paro. Chega na metade do vídeo pra publicar, eu paro. Chega na metade da pintura, qualquer coisa que eu fazer, eu vou, toda vez que eu chego na metade, eu paro. E eu não paro, tipo, por 2 dias. Eu paro por meses, às vezes pode durar até anos. E nunca mais voltar, ou voltar depois de muito tempo. Exemplo disso é Black Old. Black Old, eu tenho a escrita dela até a metade da história. Eu tenho literalmente a história até a metade escrita. Ou agora a nova história que eu tô escrevendo, que é uma meta minha, que eu só vou começar uma nova história a escrever depois que eu terminar essa. Eu tô aonde? Na metade. Eu tô literalmente na metade. E eu acho isso muito estranho. Eu posso escrever 30 mil páginas em 2 meses. Mas se eu chegar na metade do livro, na metade do que for, eu vou parar. Talvez seja alguma coisa inconsciente, ou talvez eu tenha algum problema com finais. Eu realmente tenho um grande problema com finais. Isso eu posso dizer, tem séries de eu começar a assistir uma série, amar demais ela, e se eu não terminar ela em 2 dias, eu nunca mais vou voltar. Eu vou deixar pela metade, que eu simplesmente não vou conseguir terminar. Não, talvez eu tenha algum trauma de infância, eu tenho muitos, mas isso é normal. Todo mundo tem. Talvez seja algo ligado a isso, mas eu sei que um dia eu vou conseguir superar essa metade. Eu posso dizer isso, que eu acho até engraçado que eu faço algumas provas, né? Pra ser alguém na vida, porque eu não sou famosa, eu não sou nada, então eu preciso fazer coisas pra ser alguém na vida. E quando eu vou fazer, 90% das chances, eu acerto a metade. Sei lá, se eu fizer uma prova, eu tenho uma prova que eram 100 questões, eu consegui acertar 50. O meu Enem, eu tenho como comprovar. Das 180 questões, eu acertei 90. Cravado. Eu acho isso bem esquisito, meio macabro, mas a gente só segue a vida, né? A gente segue como o rumo tá indo. E eu ainda tenho muita coisa pra mostrar pra esse mundo. Eu gosto muita coisa. Tanto pra escrever, eu tenho grandes universos que eu pretendo um dia, gente. Eu pretendo de verdade um dia expandir isso pra vocês, para as pessoas realmente verem. Porque, nossa, a minha cabeça, ela é fascinante. Tem muita coisa legal aqui. E eu queria pôr isso pra fora. Tem muita coisa que eu acabo desistindo por conta de ainda não ter habilidades o suficiente pra publicar. Exemplo, o jogo, eu posso dizer que eu primeiro dei uma pausa nele por conta de falta de habilidade, porque eu queria aprender mais pra entregar uma coisa muito legal. Eu queria entregar uma visual novel. E uma das minhas grandes inspirações pra essa visual novels foi da forma de fazer. Essa história, eu vou contar um pouquinho só, bem tristinho. É a história de um personagem meu, o nome dele é Kaioto Nodera. Também faz parte de um universo enorme. Faz parte de um universo enorme. E é incrível. Mas essa história ele já existia. Só que eu sempre fiquei me perguntando como seria a forma de trazer ele pro universo. Porque eu não queria escrever. Porque a ideia pra mim do Kaioto era que as pessoas se sentissem no lugar da protagonista. E então eu não queria que as pessoas simplesmente lessem uma história, porque as pessoas nem todo mundo ia se identificar. Eu queria que todo mundo se identificasse. Então depois de jogar John Doe, eu pensei assim, caraca, pra quem não conhece esse personagem aqui, é uma visual novel. Eu falei, caraca, por que não fazer uma visual novel do Kaioto? Estilo aqueles jogos de paquera, com vários finais, e as pessoas vão se identificar mais, porque elas vão escolher aquilo que elas podem pensar. E também tem um pouquinho de amor doce nisso, porque eu tenho que concordar, eu tenho que botar pra fora aqui. Eu gosto muito dos personagens, mas eu odeio a protagonista. Isso é uma coisa muito do fandom. Eu odeio porque eu não me sinto representada. Eu sempre tive um grande problema com os jogos de paqueras, porque eu não me senti representada com as escolhas que a protagonista tinha. Porque eu sempre pensei em uma coisa e a protagonista agia, só tinha opções que a protagonista existia de uma forma totalmente diferente. Eu nunca me senti representada, então eu
Criei ele e o universo dele pra isso, para as pessoas poderem ter. Então eu ia ter muitas escolhas. Só que pra continuar, eu precisava focar nele. Eu precisava realmente desistir de todo o resto e focar. Só que eu sou como uma pessoa, como muitas são, eu acho que como 90%. Porque pra mim, muitas de verdade, tem uma grande mentira na ideia de que todo mundo já sabe o que quer. Sabe? Muita gente esquece que a gente não nasceu sabendo. Então não tem como eu simplesmente querer aquela profissão, seguir uma profissão, não, apenas uma pra sempre. Tem gente que eu sei que, como eu, não sabe o que quer da vida. Isso é bem óbvio. E você termina a escola e tem aquela pressão de você ter que escolher uma faculdade, um rumo, fazer um concurso público, tem que fazer alguma coisa. Você não pode simplesmente ficar parado, senão você estagna e vira só mais um. Mas todos, no final de contas, todos somos só mais um. Só que cada um tem uma oportunidade diferente do que os outros. Eu, no meu caso, eu só não sei ainda o que eu quero. Então, eu amo o mundo das artes, mas eu poderia viver da arte? Será que eu quero viver da arte? Eu não sei. E além que o rumo da arte é algo muito perigoso, difícil e complicado. É muito complicado. Então, no fim das contas, eu tô aqui vagando pelo universo em uma bola de pedra, a grande bola que é o nosso planeta, que é bem oval, na verdade. Ele é meio oval, não é uma bola. Eu acho que o formato de ovo não é meio oval, assim. Enquanto eu rodopio em volta de uma estrela enorme que é o nosso Sol. Ficou um pouco depressivo esse final, né? Mas é isso, eu acho que eu não vou continuar muito, senão esse vídeo vai ficar totalmente longo. E eu me conheço o suficiente pra saber que se o áudio é muito longo, eu não vou terminar. Eu vou cortar coisa. Tem muito vídeo nesse canal que eu cortei coisas pra caraca, tá? Que o audiobook era um áudio enorme, só que eu simplesmente falei, não, eu não vou editar isso tudo porque eu sei que eu não vou terminar. Então é isso, obrigado pra quem chegou até aqui e ter me aguentado a me ouvir até agora. Tem uma guerra também nesse áudio que eu cortei, com certeza eu cortei tudo, que foi eu e minha gata. Ela ficou o vídeo inteiro tentando morder a minha mão. Foi muito difícil gravar esse vídeo com ela tentando morder minha mão, porque eu tinha que esquivar o tempo todo a minha mão pra ela não atacar. Então é isso, me sigam nas redes sociais, vejam as minhas outras histórias incompletas, eu prometo, um dia, quem sabe, eu termino. Se eu não morrer antes, eu vou terminar o vídeo, a história. E é isso, obrigado por quem chegou até aqui, até a próxima e bye bye!